Olá a todos, estamos hoje apresentando mais um vídeo do Neve. Dessa vez nós vamos fazer uma primeira análise da série Vikings. Já alerto que nós teremos alguns spoilers. Hoje nós vamos nos concentrar analisando a cultura, questões de cultura material na série. Teremos a presença hoje da professora Luciana de Campos, que é graduada em Letras pela Unesp, mestre em História pela Unesp e atualmente doutoranda em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Pablo Gomes de Miranda, que é graduado em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente faz doutorado em Ciência das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. E eu, Johnny Langer, sou graduado mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em História pela USP e atualmente professor na UFPB. Bom, então nós começaremos com a fala da professora Luciana, que vai comentar alguma coisa sobre cultura material de indumentárias, né? As indumentárias na série Vikings. Então, olá! Como existiu muitas postagens acerca da indumentária, principalmente a indumentária feminina, que foi exposta na série Vikings, a série, quando apresenta na primeira temporada, nos primeiros episódios, que vai apresentar a personagem Lagertha, ela aparece com um vestido condizente ao que as mulheres nórdicas usavam, que era o vestido com a túnica, né, a chemise, e o avental com os broches e os colares. Mas aí aparece uma outra personagem, na mesma época na série, que é a esposa do Iar, que depois vai ficar junto com o Rolo, e ela, numa determinada cena, ela aparece com um vestido totalmente fora daquele contexto de um local onde faz muito frio, onde as pessoas precisam utilizar roupas pesadas. Ela aparece com um vestido de um tecido muito fino, como seda, onde tem um decote, o vestido cai, o vestido todo vaporoso, todo fluido, e ela está com os braços nus e um decote muito grande. Só pensar, fazer um esforço de raciocínio, que a gente vê que uma roupa dessa jamais uma mulher nórdica poderia usar, porque ia congelar, ia morrer de frio. Há estudos que mostram que as roupas das mulheres tinham um revestimento de penas, eram dois tecidos e no meio existiam penas, existiam muitas peles de animais para se cobrir, para poder aguentar o frio. Uma vestimenta, um vestido como é representado na mulher na esposa do Iar, está totalmente fora de contexto. Isso também, essa questão da indumentária, ela é importante porque ela vem reforçar uma outra questão, que é essa questão das mulheres guerreiras, não é? Essa coisa, né, de que existiram mulheres guerreiras, e que a Lagertha liderou um exército de mulheres, etc. Então é essa coisa, essa apropriação de uma indumentária masculina, essa apropriação dessa indumentária pelas mulheres, né? E esse inclusive vai ser o tema de um outro vídeo futuro só sobre essa questão de mulheres guerreiras, que ela é muito problemática, é muito complexa, mas também ela é importante. É fundamental até discutir isso, porque a literatura nórdica vai apresentar essas mulheres, então isso suscita debate, mas isso já nessa questão. É também interessante observar nessa questão de indumentária que muitas das joias expostas nos colares e nos brincos às vezes não estão condizentes. Muitos brocados que são utilizados no vestido, esses tipos de brocados vão começar a aparecer na Idade Média Central, depois que os cruzados começam a voltar do Oriente Médio, que eram tipos de bordado que o Ocidente desconhecia, por conta das técnicas, da orivesaria, eles desconheciam. Se na Europa Central isso era desconhecido, como é que isso já vai aparecer num contexto escandinavo? E, professora, além você tratou da questão dos nórdicos, né? Você também observou alguns capítulos das temporadas que focavam a França. Sim.
a França do século IX, você chegou a perceber como que é a questão do indumentário na França? Essa questão da indumentária, se você se fixar só da indumentária, você pensa num contexto de invasão escandinava em Paris e você vê uma indumentária típica do século XV. Está completamente descompassado. Até uma das coisas assim, que me chamou muito a atenção, antes até da indumentária, foi a questão da movelaria. Uma movelaria extremamente requintada que nós vamos ver no final do século XV na França, no final do XV. Professora, será que isso não seria como é que eu vou dizer assim, um artifício técnico da série para tentar diferenciar um norte nórdico bárbaro e uma França continental civilizada, sofisticada? Isso já vai aparecer na Inglaterra em termos de equipamento, né, em termos até de instituições sociais, mas na França me parece que eles, né, a terceira temporada, eles a própria Paris aparece com fortificações, com castelaria que só vai começar a ocorrer a partir do final do século X, XI, né, com o estruturamento do feudalismo, né? É uma Paris do século IX que na verdade, é uma Paris feudal. Sim, mas eu acredito que esse contraste é possível, é mostrar uma França, porque para o Ocidente a França acaba sendo um modelo. Poetas, filósofos, a gastronomia, a indumentária, uma série de coisas. Então, eu acho que esse seu argumento é completamente plausível. Tem que tentar mostrar uma França extremamente requintada na questão da movelaria, na questão de talheres, de indumentária, porque teve uma dama francesa que apareceu lá e quando eu vi eu acabei me assustando. Nem as francesas da época usavam brocados desse jeito. Dessa forma, que tá um vestido muito ornado, que pelas iluminuras, você começa a ver esse tipo de brocado e iluminura fim do 13 e começo do 14. Não lá atrás. Mas isso é mesmo. Eu acho que a gente pode pegar essa hipótese mesmo e tomar ela como verdade, para mostrar mesmo um nórdico bárbaro, bruto, sem refinamento, sem conhecimento, e uma França requintada, sofisticada, que a gente vê isso na indumentária masculina e feminina, a gente vê isso no armamento, vê na movelaria e vê nos utensílios. Isso é aquilo. A série, nós temos que pensar a série Vikings como uma série de ficção, não uma série documental. A ficção pode fazer o que bem quiser. Na ficção tudo é permitido. O problema é tomar a ficção como verdade. Então é preciso tomar certos cuidados com a série. Desse ponto de vista. Há uma referência em sagas islandesas de uma mulher que usou calça e ela teve uma série de problemas na comunidade. Ela foi discriminada, teve problemas de marginalização, ou seja, foi uma verdadeira celeuma naquela comunidade, porque ela ficou conhecida como uma mulher que usava calça. Então você vê que para a própria literatura, ela detecta que na Idade Média, na Escandinávia medieval, isso era algo totalmente esquisito, proibido. Era um tabu social. Então a própria literatura dá indícios disso. Sim. Então, se a gente toma a literatura como fonte de época, e você pode fazer isso, você está comprovado ali pela literatura que mulher não usava calças. Muito menos vestido de seda vaporosos, né, com um jabô, né, que é aquele decote que fica assim, bordado a ouro, com um tipo de brocado do Oriente Médio, típico do século XII. Então é preciso observar a série por essa ótica, nessa questão de indumentária, principalmente a questão da indumentária feminina, que eu acho que é o que mais choca, é quando você começa a estudar, você começa a ver as roupas, ver os adornos, ver as joias existentes da época, da cultura da época, e a série acaba tendo uma licença poética, não é nem uma licença poética, é uma extrapolação. Ela extrapola para poder colocar o que o público quer ver. Daí, por isso que outras séries, como O Último Reino, acabam também se apropriando disso
para atrair o público. Agora vamos então comentar alguma coisa sobre a questão de cultura material bélica, né, os equipamentos de guerra, que é algo que sempre atrai as pessoas porque envolve a belicosidade nórdica, né, é um tema sempre muito chamativo. Bom, eu fiz algumas análises superficiais porque realmente o tema é muito complexo. Daria para fazer um vídeo só sobre técnicas de combate, guerra, batalhas navais e tudo mais que pode envolver essa questão da guerra. Então eu só fiz algumas anotações, né, para trazer aqui. Por exemplo, a questão dos escudos de madeira, ela é bem correta na série. São escudos de madeira circulares, né, com proteções de metais, as pinturas são bem feitas, bem reconstituídas, não há problema nenhum. Os machados de mão e machados de batalha mais pesados para uso com duas mãos. O machado de mão é o pequeno que você usava geralmente com uma mão só, chamado machado de barba, né? O modelo dinamarquês é muito popular também. Bem correto, a série fez boas reconstituições. As espadas, a maioria das espadas que eu pude observar, principalmente na primeira e segunda temporada, elas são bem reproduzidas, são boas réplicas, né? Dentro de algumas tipologias que foram feitas para espadas, o Wheeler e o Petersen, né, que são os dois modelos de tipologia, onde se analisa a morfologia da espada e sua diferenciação histórica a partir da empunhadura. É o conjunto do pomo, do cabo e do guarda-mão, que vão ter diferenças conforme a época do momento da era Vikings, né, porque as lâminas mais ou menos não se modificam, então tem o mesmo padrão. Então, baseado nessas tipologias, eu pude constatar que as reproduções são bem feitas, elas seguem o modelo 1, 2 e 3 do Wheeler, né, e o ABC do Petersen, que seriam os modelos mais antigos, correspondentes ao século 8 e 9. É tudo bem correto. Só tem que ter um problema na espada que a Lagertha usa. Ela usa uma espada que o guarda-mão ele tem uma pequena curvatura para baixo, no sentido da lâmina. Seria uma espada tipo 6 na tipologia do Wheeler, né? Ou o padrão P na tipologia do Petersen. Seria uma espada cuja datação remontaria ao século X. Então ela não seria uma espada que poderia ter sido usada na época da trama narrativa, que é século IX. É uma espada que ficou conhecida, foi fabricada, foi originada no século X. As outras espadas que são usadas no século IX, elas tiveram continuidade até o século X, XI. Algumas lâminas, algumas espadas foram usadas durante 3 séculos. Mas a espada que a Lagertha usa, ela é um padrão que foi criado posteriormente. Então é um anacronismo na série. Outra espada que eu também achei interessante é a espada que o rei Oric usa, que é uma espada com runas. Aí nós temos um problema, porque a existência de espadas com runas é um tanto problemática, é um tanto debatido. A saga dos Forsungos cita a questão que runas eram gravadas, runas de vitória, né? A runa do Deus Tyr, que é um pezinho com a cabeça, parece uma seta, né? Nunca foi encontrado espadas com runa do Deus Tyr. Isso revela uma dinâmica muito engraçada entre a literatura e a cultura material. Sim. Porque não são apenas as sagas lendárias que falam de gravação de runas em árvores, sagas de famílias, também falam de encantamentos, em lâminas. E, no entanto, a gente acha muito pouco. Eu acho que as poucas exceções que nós temos, na verdade, não são nem runas, são gravações de nomes. Sim, no caso, as famosas Ulfberg. Sim, mas não só a Ulfberg. Você tem várias, você tem no mínimo de 12 a 13 marcas de ferreiros encontradas em lâminas de espadas. Né? Então isso é um padrão comum. Agora, existem outras lâminas em equipamentos de batalha que são feitas gravações. As lanças, desde a época das migrações, desde o século IV, você encontra runas, símbolos, é muito comum. Mas espada realmente é muito pouco. Isso gera um problema. Isso é algo que a literatura criou e corresponde mesmo de fato a uma tradição. Existe uma espada que foi encontrada em 1821 na região de Sobo, na Noruega, que ela possui runas. São 4 runas e um símbolo central que é uma suástica. O problema é que o acadêmico que estudou essa espada
quando ele fez o estudo, ele fez ilustrações e logo depois foi feito um tratamento com ácido na espada e os símbolos ficaram parcialmente destruídos. Então os acadêmicos não sabem se ele fez uma boa reconstituição, então há um problema. Falha. Mas é o único caso de lâmina de espada que foi encontrado com runas. Todas as marcas de ferreiro já são nomes latinos Sim. ou germânicos continentais. Inclusive não são feitos em runas. a própria gravação é feita com letras latinas. Os caracteres do alfabeto latino já. Então essa questão de runas e espada é uma coisa aberta, é um tema polêmico, né? É um tema em debate. O problema maior do Rorik na série Vikings não é o uso de runas em uma espada. É o fato deles usarem runas do tipo Elder Futhark, que é uma runa do período germânico mais antigo, de 24 runas, 24 sinais fonéticos, né, que não corresponde ao padrão rúnico usado na Escandinávia da Era Viking, que era o rama longa e rama curta de 16 sinais rúnicos. A maior parte das runas são diferentes no período Viking, então uma espada com gravações rúnicas para um rei do século IX, ela teria que ter runas de algum do padrão utilizado na Era Viking, e não do Elder Futhark. Então isso é um erro da série, no caso. Não é tanto o fato de usar runas em lâmina, mas o tipo de runa é errado. E é interessante porque também nós pretendemos no futuro fazer um vídeo só sobre runas, magia rúnica, que é um tema que não tem muita bibliografia em português, é um tema assim, muito chamativo, mas é uma coisa que eu percebo, quadrinhos, televisão, a arte, sempre quando associa vikings a runas, aparece o Elder Futhark. Porque talvez, é uma hipótese, aqui não tem uma explicação, né? Mas pelo fato de ser 24 sinais, é mais fácil você colocar palavras sem, claro, transcrever para o nórdico, mas colocar palavras, frases diretamente para o rúnico é mais fácil, porque com o 16 é muito mais difícil. E até a Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que aparece runas, né, associando aos em Elder Futhark, é sempre Elder Futhark. Então é uma tradição, mas é uma tradição errônea. Bom, além das espadas, nós temos também o problema das armaduras. Armaduras na série praticamente não aparecem. O padrão utilizado na Escandinávia da Era Viking é a lorica, ou cota de malha, são aqueles anéisinhos, né? Armadura com anéis. Não são utilizados na série, eles usam praticamente só jaquetões, que são aqueles casacos estofados, né, forrados, que é um padrão, inclusive, que tem poucas evidências que tenha sido usado na Era Viking. Ele é muito usado quando se aproxima ali a Idade Média Central, mas isso é um problema que não é só da série Vikings. A maior parte da filmografia de Vikings no cinema aparece, em sua maioria, usando peles, roupas normais, não usam proteção nenhuma. Isso talvez esteja ligado àquela questão que o Pablo mencionou, de mostrar modelos barbáricos. O bárbaro usa roupas primitivas, roupas de couro, peles aparentes. Quase todo filme de romano, você vê romano usando as placas, né, peitorais, né, aquele modelo romano é tudo muito correto. A cultura material do filme romano, desde os anos 40 é tudo muito correto, mostra aquela coisa meio civilizacional do mundo romano. E Vikings tem esse problema. É muito difícil você encontrar um filme que mostra uma realidade maior, no caso da armadura. Para não dizer que não existe, tem aquele filme Lenda do Belvo, com o Gerard Butler, né, que é muito interessante, porque a maior parte dos guerreiros estão usando cota de malha, todos, né, na maior parte usam cotas de malha, o elmo guirmúndico, é tudo muito correto. E até a primeira vez que eu assisti, aquilo também para mim foi uma surpresa, porque você não vê isso em produções, né, esse tipo de padrão. E na série, então, não existe essa preocupação. A não ser a Lagertha. A Lagertha usa uma cota de malha na primeira e segunda temporada, mas é uma cota de malha fantasiosa, porque ela só tem alguns detalhes. É como se fosse uma cota de malha feminina, criada especialmente para ela. Não é a cota de malha que um guerreiro usaria, protegendo os braços, o tronco, abaixo da linha da cintura. Acaba sendo mais um acessório. É um acessório. Ela tem só alguns elementos. É uma roupa fabricada especialmente para personagem. Para personagem. Não é verossímil. Aí você vê
a cota de malha aí funcionando mais como um acessório feminino do que como um equipamento de proteção. Com certeza, com certeza. A cota de malha era um equipamento que você vestia, né? Ele é um equipamento inteiro, pesado. Ele não é apenas um detalhe na roupa, né? É uma armadura, no sentido literal do termo. Né? Recentemente, eu li um artigo muito interessante. Alguns grupos de reconstituição, principalmente se dedicam ao Báltico, né, ou aos vikings que vão descer ali o Báltico, vão trazer entre os seus participantes uma alternativa mais barata, que são camisões com talas, né, de couro, que são placas de couro. A armadura lamelar. Uma armadura lamelar. E recentemente houve uma discussão arqueológica sobre isso. E na verdade encontraram muito poucas, né? Foram encontrados muito poucos exemplos dessa armadura. E não eram de couro, eram de metais. Há esses vestígios, mas é de algum guerreiro, de alguma personalidade com poder político, que tenha se conectado ao mundo oriental e eventualmente trouxe essa peça. Essa peça parece que tem a ver com a questão dos vikings terem utilizado no tempero dos asiáticos, orientais. Deve ter usado, mas é um uso muito pontual, não é extensivo. Então, como equipamento bélico na Escandinávia, não há evidência de uso extensivo, é só de uso pontual. É interessante que a série Vikings, os anglo-saxões são retratados genericamente utilizando a armadura lamelar, inclusive com elmos, que é uma coisa que a série não apresenta, né? Os nórdicos não apresentam elmos, é um problema também. E cria então essa dicotomia num povo com uma cultura mais sofisticada, com equipamento mais sofisticado, em contraste com os nórdicos que não usavam. Mas aí nós temos outro erro, porque a nível de equipamento bélico, anglo-saxões e nórdicos não se diferenciavam muito. Eles usavam também cota de malha, o elmo é muito parecido, o padrão de espada é muito semelhante, uso de machados. O equipamento ele é muito parecido. E cota de malha era uso genérico na Alta Idade Média. Então os anglo-saxões usavam cota de malha também. O fato deles na série usarem a armadura lamelar é anacrônico também. A armadura lamelar ela começa a ter uso extensivo nas Ilhas Britânicas, na Escandinávia, finalzinho do século XII e começo do século XIII. A série prioriza muito o uso de espada. Ainda mais do que machado, inclusive. Mais do que machado. Espada é um equipamento muito caro. Por que a série, por exemplo, não dá maior uso de lanças? Na hora da parede de escudo, geralmente o pessoal usa muito espada. Todo guerreiro viking ali aparece com espada. Poucas cenas aparecem o pessoal usando escudo numa mão e lança na outra. Lança é um equipamento muito mais barato, muito mais acessível. Mais fácil de fazer. Exato. Fácil, Vocês acham que esteticamente a série prioriza a questão da espada? Eu acredito que sim, até porque Idade Média é associada. Idade Média, cavaleiro tem espada. Eu acho que isso já é algo que já está no imaginário. Mesmo sendo um seriado sobre vikings, mas mesmo Exatamente. a filmografia como Vikings, ela enfatiza o uso da espada. A espada ela é o elemento marcial e estético dos vikings no cinema desde o período do mundo. Você não vai encontrar praticamente o uso de equipamentos. Aí entra na questão da arquearia. Sim. Inclusive temos no dossiê do Notícias Asgardianas número 10 um artigo muito interessante de um especialista em arquearia medieval, que é o William Allen da UFRJ, que fez um artigo interessantíssimo sobre a ausência do arco e flecha no seriado. Vikings. Não é só a questão de usar pouco lança, de usar poucos outros tipos de equipamento. O arco e flecha não existe e ele é muito usado. Desde a prática do treinamento, na caça, né? O jovem se inicia na guerra caçando, né? Apesar dos animais utilizarem especificamente o uso da lança, né? O javali, o urso, mas por exemplo, servidos é muito empregado o arco e flecha. Em alguma saga, os jovens aprendem, né? O ofício da guerra praticando a caça. A arquearia é tão importante no mundo nórdico, talvez mais importante do que no mundo medieval da Europa Central nesse momento, que existem heróis no mundo nórdico famosos pelo uso do arco. Salvo me engano, o Odd ele é um herói que o nome dele leva o ano arqueiro. Né? Então
Com certeza. Uma das fontes documentais mais importantes e imagéticas para o uso do equipamento bélico no mundo nórdico é a tapeçaria de Bayeux, datada mais ou menos de 1067, 1068, né, após a Batalha de Hastings. O que acontece? Na tapeçaria de Bayeux, 80% do equipamento é arco e flecha. 80% das imagens são arqueiros, pessoas portando flechas, arcos, atirando arco e flecha. Aí você tem muito uso da lança, por causa da nascente de cavalaria, né, muitas imagens com lança, o uso da espada, cavaleiro usando massa, mas arco e flecha é o equipamento predominante. Então você já vê que é dessa questão do normando invadindo a Inglaterra utilizando muito arco e flecha. E na série é inexistente. E aí nós vamos a um outro problema, que é o problema final que eu trouxe aqui hoje, que é a questão da balestra. A balestra, para mim, é o erro histórico mais contundente em termos de equipamento na série Viking. Primeiro porque ele é algo que é muito recente, né? Na filmografia sobre Vikings não está associado à balestra, mesmo porque balestra não existe na Alta Idade Média. Né? Não existia, que eu digo, não era usado ostensivamente, era um equipamento asiático, que penetra muito esporadicamente no mundo europeu. Os romanos usavam, em alguns pequenos casos, a balestra. Você tinha a balestra gigante, que até aparece no filme Gladiador, uma balestra gigante sendo usada para arremessar objetos de fogo, né, contra os germanos. Mas a balestra portátil, ela não era muito usada. Né? Os francos têm alguns registros do século 8 e 9, mas um uso muito, muito pequeno. Ela não era um equipamento ostensivo, é como a armadura lamelar. Era conhecido, mas não era utilizado, porque não era adaptado aos padrões de guerra da época, então tinha pouco uso. Então a série mostrando francos usando balestra no século IX é totalmente fantasioso e anacrônico. E ainda mais ensinando aos nórdicos a usar balestra, e nórdicos levando a balestra para a Escandinávia, é totalmente anacrônico e fantasioso. A balestra começa a ser usada na Escandinávia, na Suécia, em 1275. São os primeiros usos profissionais em exércitos de balestra, também associada à armadura lamelar, né? Eles começam a usar como proteção. Então é um erro contundente. Eu acredito que isso não foi uma criação da série Vikings, né? Ele começou com o filme Arthur, de 1904, do Funka. 2004. Aparece os saxões da Escandinávia, né, invadindo a Inglaterra, a Bretanha, e aí os saxões usam balestra, no século VI. Mas também totalmente fantasioso. O filme é horrível, do ponto de vista histórico é horrível. Ele faz uma mistura entre personagens da literatura da Idade Média Central, né, com o período dessas invasões. E depois de 2006, no mangá chamado Vinland Saga, aí também os nórdicos no Atlântico Norte são associados às balestras. E aí a série Vikings acho que foi nessa tendência. E acabou popularizando as bestas ou balestras, o que é um erro histórico, para mim, é um dos piores do ponto de vista de cultura material bélica. Então, agora vamos ao caso das embarcações, né? Porque é uma coisa muito associada aos nórdicos. Né? Viking sem barco não é um viking, né? Imaginário artístico, principalmente, né? Sim, muito forte. Falar de embarcação e viking é algo comum, né? Eu acho que o navio é o símbolo mais associado ao mundo viking, do mundo moderno contemporâneo. Do ponto de vista da cultura material, o seriado está muito bem servido. Eu costumo, em discussões de Facebook, aplaudir as cenas em que os navios são representados. São cenas belíssimas, as tomadas são de tirar o fôlego, principalmente as da primeira temporada, né, onde geralmente as tomadas nos navios elas aparecem junto aos fiordes ou né, no caso dos mares mais abertos. Então assim, isso pra mim tá muito bem representado. Tá representado principalmente porque os produtores do seriado tiveram a preocupação de ir até os museus, tiveram a preocupação de aí sim ter uma aproximação
diria assim, com quem está especializado nisso, que são os museus. Né? A Escandinávia, ela é recheada de museus de navios vikings. Então, eles tiveram uma aproximação principalmente do Museu do Navio de Roskilde, onde estão os 5 navios Skudelev. O que são os Skudelev? Os Skudelev são navios que foram encontrados entre o 19 e o 20, que são 5 navios. São 5 navios diferentes, então eles tiveram ainda a sorte de pegar um conjunto de navios com uma morfologia diferenciada, e aí conseguiram aplicar isso no seriado de forma primorosa. Eu não tenho do que reclamar dos navios em si. Eles tiveram inclusive uma assessoria do curador do Museu de Roskilde, que seria o Morten Have. Né? Quem tiver a oportunidade, há no YouTube um vídeo muito curto do seriado chamado Secrets of the Vikings, The Longships, onde mostra o Raven assessorando o pessoal da produção, e aí eles vão mostrar como a reconstituição do navio de um Skudelev foi aproveitada pelo pessoal da produção na hora de fabricação, na hora das tomadas, na hora inclusive de situar, né, os produtores. Boa parte das tomadas na verdade aconteceram na Irlanda, mas eles aproveitaram esse intercâmbio com os escandinavos para a fabricação desses navios. Os problemas começam quando eles precisam diversificar esse mundo viking. Se eles tomassem apenas ao que a gente vai encontrar dentro do campo arqueológico, eu acho que os produtores teriam visto um mundo muito pouco diversificado. Então eles vão tentar adicionar elementos. Será que isso era possível? Vamos colocar no barco? Não vamos? Na 4ª temporada aparece um personagem que eu gosto muito. Né? O meu TCC foi em cima dele, que é o Harald, cabelos belos. Né? Na série ficou o Harald Fine Hair. Face toda tatuada, cabelão. E aí, quando o barco dele aparece, ao invés da carranquinha na frente, que também é um outro elemento muito popular na série Vikings, ao invés de uma carranca, colocaram uma galhada de um servídeo. Acredito que seja uma rena. Então eles utilizaram a cabeça de uma rena como carranca. Balela, isso não existe. Eu pelo menos nunca encontrei nenhum trabalho, nenhum relatório de sítio arqueológico onde você tenha cabeças de animais associadas ao uso em navio. Né? Existem cabeças de rena, por exemplo, em mercados dinamarqueses, mas aí isso estaria muito mais associado a uma interação econômica entre noruegueses e dinamarqueses e muito menos associada a questões náuticas. Né? Inclusive, se a gente pega cenas, e isso torna-se muito forte na 4ª temporada, a tornar melhor, porque a primeira e a 2ª temporada os navios aparecem os navios do Ragnar, os navios do Horik, né, o rei Horik, mas são navios muito próximos dessa questão da cultura material que a gente vai achar na arqueologia. Quando a gente pula para o 4º e para o 3º, a intenção é mais mostrar o cerco a Paris. Né? No 4º voltamos a ter uma interação muito maior com o mar. E aí acho que os produtores, na tentativa de mostrar como cada rei, cada líder tinha suas próprias embarcações e tentam colocar uma identidade muito maior, aí vão aparecer cordas coloridas, vão aparecer adornos de couro nos barcos, vão aparecer as próprias galhadas, né? Mas são questões muito pontuais, são essas questões realmente de adornar os barcos, principalmente na 4ª temporada. Fora isso, teria também que comentar o superpoder do Floki, que sozinho consegue produzir, né, frotas de navio, não é um barco, são frotas. O Floki sozinho consegue fazer vários barcos, são cenas muito bonitas, poéticas, ele dizendo, eu consigo só olhar uma árvore, sentir a árvore e saber se ela vai dar boa madeira para um navio. Balela, para se produzir um navio era necessário
pessoas experientes, com várias pessoas trabalhando sem parar. E isso envolvia toda uma comunidade que tinha que alimentar essas pessoas. Tinha vários artesãos especializados. Outro fazia só o convésio, o mestre. É uma coisa importante, não era simplesmente, eu vou cortar a árvore e já vou começar a fazer o barco. A madeira tem que envelhecer. Você não pode construir com madeira verde, porque a madeira vai trincar. Vai trincar, você não vai fazer o corte da árvore, esperar a madeira envelhecer, cortar as tábuas para algumas coisas. Em muitos casos, a madeira já madura, né, não está mais verde, escavando com ferramentas apropriadas. Um ponto muito interessante. O flock faz toda a parte, né, todo o casco. E os cascos dos navios escandinavos são muito únicos, porque é um tipo de construção que a gente vai achar praticamente ali. É o que a gente vai chamar de tábuas sobrepostas, né? É o casco trincado que nós chamamos. Ele faz toda a parte da madeira. Quem é que extraiu o ferro para fazer os cravos que vão rebitar esse navio? Principalmente, quem que vai tecer a vela? A vela é parte extremamente importante desses navios e é um trabalho também especializado. Exatamente, então, porque até essas velas exigem uma raça específica de carneiros que tem um fio de lã mais comprido e mais grosso. E é feito exclusivamente por mulheres. Por mulheres, até o trabalho feminino dentro. Até parece que um documentário, um estudo, mostra essa questão, né, que sem as mulheres não haveria... Não tem, isso é o que eu sempre, aquela frase que eu gosto, se não fosse o trabalho feminino não teria acontecido o ataque a Lindisfarne. Sempre, porque é uma raça de carneiro, teve pesquisadores, porque envolveu homens e mulheres, que inclusive reconstituíram o ambiente para tecer a vela e que tiveram que criar o carneiro antes, porque o carneiro já tem que ter uma certa idade para a lã dele ficar maior, não pode ser muito longo. É impermeável. É impermeável, justamente por causa da quantidade de lanolina, que é a proteína que faz a lã desse carneiro. É uma raça específica de carneiro. Então, é um trabalho extremamente especializado que não vai ser contemplado de maneira nenhuma na série. Né? Então, você tem a parte da madeira, você tem a parte dos metais, você tem a parte dos tecidos e você também tem a coleta de pelos de animais. Porque não é simplesmente você sobrepor madeira e rebitar com cravos de metal. Você precisa também utilizar o pelo de animais para cobrir as imperfeições, né, no casco, a fim que a água não entre pelas fissuras, né, por alguma falha na própria madeira. Então tudo isso o seriado acabou pulando. E aí a gente entra nas generalizações. Terceira temporada, o rolo vai passar pro lado francês, né? Salvo me engano, não sei se na terceira ou se é na metade da quarta temporada, quando vai acontecer a batalha entre vikings e francos no mar. Aí o que vai acontecer? São batalhas feitas em vários pequenos botes e não em embarcações maiores, e que na verdade as embarcações francas são iguais às embarcações nórdicas. Iguais. Aí algumas pessoas levantaram a questão, porque Rolo teria passado para o outro lado. Mas vejam, os francos tinham suas embarcações, muito semelhante ao que mais tarde nós veríamos como cogs. São embarcações mais bojudas, mais desajeitadas, mas elas existem. Né? Então, na verdade, as embarcações que ficaram com a tonalidade mais escura ficaram como sendo do lado viking, e as embarcações douradas, mais claras e que ao invés de carrancas teriam a cara de grifos na ponta desses guerreiros francos. Então, totalmente fora de propósito, totalmente desconexa do mundo nórdico. Já que você tocou nessa diferenciação entre embarcações, o seriado, na verdade, ele reduz todo o mundo náutico, toda a experiência náutica desse momento ao mundo nórdico. Inclusive, a maioria das embarcações que aparecem ali são embarcações guerreiras.
são embarcações longas, né? São navios longos. Ocasionalmente na série aparecem pequenos botes, mas também são as exceções. São botes que vão aparecer na terceira temporada e são botes que vão aparecer ocasionalmente aqui e acolá. Porque a série ela vai privilegiar muito mais essa ideia romântica do barco de guerra com os escudos laterais, que também é um equívoco, mas a gente entende porque é uma imagem difundida, né? Se você deixa aqueles escudos que ficam nas laterais do barco, eles não sobreviveriam ali na navegação, todos eles cairiam. Então, aqueles escudos não estariam ali na lateral da embarcação. Mas eles vão privilegiar essa questão do líder na frente do barco, dando grito, dando ordens aos seus homens, que também é uma visão extremamente romântica. A gente vai achar muito mais nas pinturas do 19, nas pinturas do 20. A gente sabe que por reconstituições históricas nós sabemos que dar ordem na frente do navio não adianta, porque o cara lá de trás que está no controle não vai entender nada. Ele não vai ouvir por causa do barulho, né? Então eu acho que são essas as considerações sobre as embarcações. São muito boas, são muito interessantes, né? Todo um trabalho arqueológico, mas há suas falhas. Principalmente essa questão das implementações, né? Dos adornos, dos próprios escudos, maneira como ela é retratada, a sua fabricação, a maneira como vão ser colocadas o seu espaço dentro da própria série, né? Reduzido ao mundo nórdico. Então agradecemos a atenção de vocês, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, na medida do interesse postem dúvidas, comentários também, e o Grupo Neve então está aberto à comunidade em geral. Agradecemos e até o próximo vídeo, muito obrigado.